Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ENIACcast, Inovação Disruptiva, onde mergulhamos fundo em tecnologia, empreendedorismo e, claro, muita inovação. Hoje temos um convidado especial que promete trazer um toque de bom humor para a nossa conversa, mas sem deixar de lado toda a sua expertise. Recebemos Luciano Rocha, bem-vindo Luciano. Fala Marcão, tudo bom? Oi pessoal. Que além da sua vasta experiência em liderança, inovação e tecnologia, também se destaca como um contador de piadas ruins. Palavras dele, não minhas. Vamos falar sobre sua trajetória, suas diversas habilidades e, quem sabe, dar boas risadas pelo caminho. Luciano, muito bem-vindo então. Para começar, conta pra gente um pouquinho da história do Luciano, onde nasceu, o que estudou, tal. Conta um pouquinho para nós e depois, além da sua formação, como começou sua carreira e alguma história engraçada, já que você traz esse lado bem-humorado e inusitada desde o início que possa nos compartilhar. Fala aí um pouquinho sobre você para nós. Legal, Marcão. Muito bom. Obrigado pelo convite. Ah, Bom, aqui a gente está numa conversa falando de tecnologia, mas a minha história profissional não começou com tecnologia. Dei uma volta aí até chegar nesse mundo. Quando eu comecei a procurar emprego, eu vim de uma família não abastada, então ali no ensino médio, né, que na época se chamava Colégio? colegial, no colegial, eu comecei a procurar emprego, procurei de uma variedade grande ali de emprego. Na época, para procurar emprego em São Paulo, a gente ia até o centro, segunda a quarta mais ou menos, chegava às 7, 7 e pouco, às 10 horas, se você não encontrou nada, acabou. Volta e tenta outro dia. Então, não tive aquele início tradicional de São Paulo, que é office boy, atendente do McDonald's, essas coisas, não tive essa sorte. E ficava pensando, puxa, o que eu faço da vida, né? E aí, um ponto curioso é que na minha família, quase todo mundo tá envolvido de alguma forma na área da saúde. Então, Olha, tem gente interessante. é, envolvido com odonto, enfermagem, farmácia, psicólogo, tem uma galera. E aí puxa, beleza, vou fazer um curso. Aí me matriculei num curso de técnico de enfermagem. Olha só a enfermagem. Pois é. Aí comecei a estudar esse negócio, fiz estágio e tal. Então fiz alguns estágios aí curiosos de cirurgia, de obstetrícia, todas aquelas áreas da, da medicina, né, da enfermagem. E uma coisa que eu senti quando eu comecei a fazer o estágio, começar a procurar emprego, eu senti uma coisa que, por um lado, encontrei um grande significado na área da saúde, que eu costumo dizer que trabalhar num hospital é o melhor ROI para se tornar um herói, porque você está num lugar, num ambiente controlado, trabalhando em equipe, com equipamento, com toda uma estrutura e que te permite salvar vidas. Então você salva vidas, mas de uma forma estruturada, diferente de um bombeiro, por exemplo, que tem que se jogar no fogo, tem que pular de um andar para poder salvar alguém. Então eu achei era o ROI, é o melhor ROI de super-herói que eu conheço é trabalhar em hospital. Mas eu senti uma coisa, eu percebia que eu me sentia um pouco preso, sem liberdade de executar aquilo que eu conhecia. Uhum. Então, assim, eu não condeno, porque realmente a área a medicina, de forma geral, você precisa ter uma grande responsabilidade para poder lidar com vidas, né? Mas eu posso estudar um assunto, conhecer esse assunto, mas não necessariamente eu consigo executar aquele procedimento só porque eu conheço. Eu preciso ter um certificado, preciso ter isso, preciso ter aquilo. Perfeito. E aí eu buscava essa oportunidade de maior liberdade. E comecei a pesquisar quais são os mercados que davam essa capacidade. Não tinha ninguém da área de TI na minha família até então. E aí eu vi que na área de TI, via lá um moleque com 15, 16 anos, executando coisas extraordinárias porque tinha conhecimento. Então me chamou bastante atenção, fui atrás, consegui entrar numa faculdade mais voltada para desenvolvimento de sistemas.
Mas Então, trabalhando ainda no hospital para pagar a faculdade? aí eu não consegui, eu dei um tilt ali da minha senso de propósito e não cheguei a trabalhar. Fiz estágio, mas não cheguei a trabalhar. Entendi. E aí fui para a área de TI, comecei a estudar. Arranjei meu primeiro emprego como suporte técnico no UOL. Hoje em dia o UOL é um portal, né, de notícias, tudo mais, de conteúdo. Mas antigamente, além de um portal de conteúdo que era bem menor, mas ele é a principal fonte de renda dele é acesso à internet. Ele é, Então era um ele é provedor de ligado, acesso à internet. ele é ligado à Folha de São Paulo, não é isso? Exato, Aham. exato. Meu primeiro emprego foi na Folha de São Paulo. Aham. E lá era a parte do provedor que eu trabalhava, então era a parte de redes. Comecei a estudar redes, achei muito bacana. Realmente era uma coisa que o conhecimento me fazia eu acelerar bastante, então quanto mais eu conhecia, mais eu conseguia acelerar. E fui evoluindo dentro do UOL, até que um amigo que trabalhava lá comentou o seguinte: Luciano, se você ficar especialista em Cisco, tirar a certificação CCNA, você vai virar uma mosca branca no mercado. Olha só. Aí eu falei, puxa, peraí então, deixa eu pesquisar. Comecei a pesquisar, encontrei um curso no CIEE, não sei se você É questão de estágios, né? Exatamente. O CIE. Nós temos aqui uma própria agência que já faz esse papel, o Sim. do CIE. Mas então foi no CIE que você No descobriu isso. CIEE eu encontrei um curso de CCNA, só que tinha uma regra, era um programa para quem não estava no mercado de trabalho. Eu falei, puxa, um trabalho danado para arranjar o meu trabalho e a chance que eu tenho não pode estar trabalhando. Porque tinha que ter uma dedicação, tudo mais, tal, tinha uma série de regras lá. Aí eu liguei em casa, falei, olha, contei a história ali, falei, olha, eu vou lá. Aí eu fui lá, me inscrevi, tava um pouco traumatizado do CIE, porque a última vez que eu fui lá, eu tinha sido reprovado numa vaga de estágio na Symantec, sabe, de antivírus e tal, na Symantec, por não conhecer Excel. O Symantec, né? Exato, exato. Aí já estava meio traumatizado, mas fui lá e passei. Então eu pedi a conta do UOL e comecei a estudar. Então nisso Olha que coisa legal. Então você chegou a pedir a conta para poder entrar nesse curso e que aquele seu amigo lá tinha dito que você seria uma moça. Então foi uma decisão importante. Pode ser que é um divisor de águas na sua vida. Com certeza, com certeza. É um divisor de águas. Eu sinto que encontrar um espaço para se destacar é uma coisa que faz a diferença na carreira. Então, pelo menos, eu busco ocupar espaços onde eu possa fazer a diferença. E aí, nessa área de redes, que era uma área que estava crescendo, as operadoras, tem um investimento massivo, entendi que fazia sentido, tomei a decisão, foi acertada, fui me desenvolvendo, fui crescendo na área, cuidei de várias áreas de professional services, na área de redes, cuidei de áreas de engenharia, e aí, uns 10, 15 anos na área de redes, surgiu uma oportunidade na Teltec, que é onde eu sou head de soluções cloud, Certo? head de serviços, na verdade, focado em serviços e desenvolvimento de soluções de cloud computing. Ali, depois que eu fechei esse ciclo de redes, eu tive uma oportunidade de trabalhar com o César, que você conhece, o César Schmidthaus. Esteve aqui com a gente. Ah, legal, muito bom. Então, tive a oportunidade de trabalhar com cloud, comecei a minha jornada cloud na Teltec, e aí vem me desenvolvendo. E aí, nesse meio do caminho, tem desenvolvimento de liderança, trabalhei também, já fui professor por alguns anos, aí tanto em faculdade, em pós-graduação e tudo mais. E aí eu fui desenvolvendo esses diferentes papéis aí em paralelo, Bacana. e hoje estou aqui. Tá aqui com a gente. Com você. Ô, Luciano, então o que te levou a focar nessa trajetória bacana, parabéns aí pela sua jornada, a focar em resolver problemas, você fala isso na sua bio, né? E criar negócio. Alguma experiência em particular que despertou esse interesse? Acho que em 2010, um momento que eu acho que fez diferença nesse direcionamento, eu saí de uma área exclusivamente técnica, eu era gerente de engenharia na Capgemini,
e fui convidado para ser gerente sênior na área de pré-vendas, que é uma área técnica voltada para o suporte à área comercial. E lá eu tinha uma série de componentes, série de squads que se dedicavam a desenvolver soluções. E aí tinha uma pressão muito forte por venda, por negócio, por desenvolver, por resolver problemas relevantes nos clientes. E aí foi a primeira vez que eu me dei conta, claro, estou exagerando para ficar claro o ponto, mas eu me dei conta que para cair o dinheiro na conta, precisa vender. Boa forma. Pois é. Então, assim, tive esse insight, né? Tipo, então é assim que funciona, né? É assim que o salário cai na conta, né? Você precisa vender. E a gente tinha um desafio muito grande. A unidade que eu trabalhava ali é responsável por 360, 370 milhões de vendas de infraestrutura. Então, tinha várias equipes ali para conseguir tracionar esse número. Então, eu trabalhava ali na área de infra, tinha um pessoal de SAP, a pessoal de AMS, desenvolvimento de software e tudo mais. Eu estava ali cuidando desse time. E aí, a pressão por desenvolver portfólio, por desenvolver uma estratégia de produtos, por resolver problemas relevantes para o cliente, desenvolver business case, surgiu dali. E a minha curiosidade também pelo mundo de empreendedorismo de forma geral, criar negócios, unidades, ofertas. Eu já tinha uma história com transformação organizacional focado em áreas específicas, mas não em transformação de negócio. Então eu comecei a me interessar bastante por isso, criando soluções, inclusive em alguns lugares que eu já trabalhei, tive a oportunidade de criar redes para acesso, por exemplo, ao mercado financeiro. Então, intermediação para conexão com a bolsa, arbitragem. Então, assim, negócios, coisas que geram valor para alguém, já estava no centro do meu radar. E ultimamente eu tenho estudado bastante finanças corporativas, valuation. Então, eu Ô, tô Luciano, nessa super linha. interessante você está falando. Eu sou professor de projeto de empreendedorismo aqui. Legal. E eu falo muito para os meus alunos, o ENEAC estimula muito o empreendedorismo. Mas o Uhum. ENEAC sempre torna muito claro para o aluno que empreender, parece que é um paradigma, né? As pessoas pensam que empreender é montar um negócio. E você acabou de dar várias experiências, né? Que nessa sua experiência de resolver problemas e criar negócios, não necessariamente você foi e abriu um CNPJ e começou a trabalhar. Você em grandes empresas ou nas empresas que você atuou, você foi um intraempreendedor, gerando novos negócios, aumentando o faturamento e tudo com esse mesmo espírito empreendedor, como se fosse um negócio seu, não um sentimento de pertença. Fala um pouquinho sobre essa questão dessa experiência do intraempreendedorismo que está em você, né? É super interessante isso. Eu brinco, Marcão, que quando você desenvolve um negócio dentro de uma empresa, você está num cenário também bastante seguro. Do mesmo jeito que eu fiz a analogia de ser herói dentro de um hospital, que é mais fácil, você empreender, vamos dizer assim, com o dinheiro dos outros, é mais fácil. Então, É assim, você verdade. tem uma liberdade maior, claro. Essa liberdade, ela esbarra na sua capacidade de convencer, na sua capacidade de argumentar com os sócios das empresas, com quem pelo acionista, pelo conselho. Então, sempre tem alguém ali para para submeter a crítica o que você está fazendo. Porém, você ganha a camada de conseguir empreender com o dinheiro dos outros, como eu disse, mas também ter acesso a pessoas que estão com a pele em risco ali também, participando da decisão. E faz toda a diferença quando você tem esse sentimento. Eu costumo falar quando eu respondo para sócio, quando eu respondo para algum C-level que tem bastante empoderado, assim, que não dá exatamente, você fala assim, puxa, esse senso de pertencimento, de propriedade e tudo mais, não é exatamente você ter o sentimento de quem está empreendendo. Porque aí tem uma série de questões
eu brinco assim, quem tem a senha do Internet Banking e sabe quanto pode perder, quanto pode arriscar, é o sócio quem está investindo. É o empreendedor de verdade. É o empreendedor que está ali correndo o risco de queimar o capital e perder a chance que ele ali trabalhou a vida para poder criar. Porém, você consegue, tirando colocando com esse asterisco de que a pele em jogo é um negócio específico, você pode ter o comprometimento e o senso de pertencimento necessário para poder realizar a visão da empresa. Então eu acho totalmente possível você ser intraempreendedor. Eu gosto de empreender, já empreendi em vários negócios também, mas especialmente nessa posição de head de serviços cloud, eu acho é uma oportunidade muito, muito interessante você fazer algo grande dentro de uma estrutura, porque aí você tem um suporte também que te ajuda a ir longe, sem todos os revés que podem sofrer quem está empreendendo, principalmente no Brasil, que não é um ambiente para amadores, né? Eu adorei, eu vou incluir isso, se você me permitir, nas minhas aulas, vou falar desse aspecto aí, super legal. Pegando, conectando com a brincadeira sobre você contar piadas, que você mesmo fala que são ruins, depois eu quero saber melhor. Como você vê a importância de um ambiente de trabalho, já que você aí como um head, trabalha com equipes, tem que ter o altruísmo, né? A gente falava, quando a gente almoçava um pouco antes aqui do nosso podcast, você falava sobre a diferença de gerações, a questão de diferença de senioridade, né? Como é que você vê a importância de um ambiente de trabalho leve e descontraído na sua liderança e gestão de equipes? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Legal, muito bom. Marcão, eu acho que, assim, ter o ambiente descontraído, ter alegria no trabalho, ter um ambiente que permite você ser você mesmo, é algo que faz uma diferença muito grande na performance de um time. Mas eu acho que ele começa com algo mais estrutural. Quando você desenha a sua estratégia de time, a sua estrutura organizacional, eu procuro trabalhar bem a parte de balanceamento de responsabilidades, quem faz o quê, para que todos sintam que estão gerando valor para a empresa, mas também tem um certo sentimento de justiça. Quando você acha que só você está carregando o piano, a outra pessoa está tranquila, ou você não cria um ambiente, não digo de competição, mas um ambiente em que você tenha o mérito, tenha o resultado do seu trabalho reconhecido relativamente a outras pessoas, eu acho que uma vez que você cria esse arcabouço, digamos assim, esse ecossistema, responsabilidade, a questão desse sentimento de justiça, aí você tem a base. A base para as pessoas confiarem que aquilo é um lugar ok para se trabalhar e para desenvolver e para realizar a visão. Você diz que é um pouco de segurança. Traz uma questão de segurança para a equipe por ter sido bem planejado isso e balanceado? É uma segurança, sim, mas eu puxaria mais para a lógica. As pessoas veem sentido quando a estrutura ela está montada de um jeito que não vai ter uma incoerência grave. Porque a incoerência grave ela vai fazer um ambiente bem-humorado para um tom de ironia muito problemático, dependendo do caso. Então as pessoas vão brincar, porque no Brasil, né, se brinca com tudo praticamente. Então, se for um lugar muito, muito ruim, assim, você criar, arquitetar de uma forma precipitada ou imprudente, você pode criar esse humor e esse humor dá errado. Por outro lado, se você cria uma base, e aí sim você coloca uma camada de descontração, de humor, de brincadeira, que já está baseado no respeito, no sentimento de justiça, coisas que são básicas para a construção de uma visão. E a visão, ela é assim. Na minha leitura, a visão ela tem o lado de quem dos sócios, tudo mais, que eles têm ali, que eles têm uma visão, e aí essa visão ela é composta com a visão de todos os colaboradores para compor a cultura.
e naturalmente ele vai se estabilizando conforme as equipes estão alinhadas, a visão da direção, dos sócios com a equipe que vai sendo formada, elas vão estabilizando, e aí você cria como se fosse uma espécie é como se fosse a amarra. O bom humor, eu acho que é a amarra que segura tudo ali. Eu ia te perguntar isso. Mas já tem que ser bom, já tem que ser bem feito. O leve descontraído seu é uma consequência de toda essa preparação, desse balanceamento, dessa lógica, como você disse, que é implementada na equipe. Entendi. Exatamente. Entendi. Quais foram as principais conquistas na sua carreira até agora e como você acha que o equilíbrio entre leveza e seriedade ajudou nesse processo? Exatamente isso que ele está falando. Olha, eu costumo falar que eu não busco, nunca busquei posição de liderança. A posição de liderança, ser chefe de alguma coisa, então. Mas faz uns 20 anos mais ou menos que sempre eu tô no desafio, o negócio pula para você ali, você precisa reagir e no final é uma responsabilidade importante. Mas e por que não é uma coisa que eu busco, mas que no final acaba surgindo como consequência? As minhas maiores conquistas, as coisas que eu mais assim tenho, me sinto bem em ter participado, são as transformações que eu causei em pessoas e em equipes. Então, assim, pegar, por exemplo, uma equipe ou uma estrutura ou uma parte da empresa que é considerada de alto custo, digamos assim, e transformar em algo que tem alto valor para a empresa, que tem relevância para a empresa. Então, eu sinto que esses processos, as oportunidades que eu tive de transformação de time, de equipe, de oferta, esses processos de transformação são conquistas que eu carrego comigo e as pessoas que eu pude influenciar positivamente me trazem a sensação de que vale a pena. No mundo de tecnologia e informação, que a gente vê tanta lógica, então você traz nessa sua fala, nesse seu discurso, então um tanto quanto de pessoalidade, de gestão de pessoas, desse cuidado com as pessoas, que é super importante. É isso que você traz, né, Luciano? Acho que essa mescla, esse equilíbrio, e daí que eu acho legal você falar que esse bom humor, esse ambiente mais descontraído, ele é resultado desse bom planejamento, é porque há em você, apesar de toda a lógica que é natural aqui a gente lida, né, no ENEAC com muitos devs, né, os desenvolvedores, a gente observa que então você traz essa questão de gestão de pessoas muito forte em você. Sim, Marcão. Mas uma coisa curiosa é que às vezes isso acontece não de uma forma muito. Eu não me sinto a pessoa mais ativa do processo, desse processo de desenvolvimento das pessoas. Como eu já fui professor um tempo ali, provavelmente não tenho a mesma experiência que você, porque foi bem pouquinho, tá, o tempo que eu dei aula, assim, acho que uns... Qual disciplina? Eu dava aula de computação móvel, de segurança da informação e também de redes de computadores. Então, foi um tempo bom. E quando eu me dediquei a ser professor, inclusive foi uma coisa que o meu estalo foi assim, uma vez estava assistindo uma reportagem e não sei exatamente o assunto, mas o entrevistado falou uma frase que me marcou. Ele falou assim: você nasceu para fazer aquilo que você faz até de graça. Aí eu falei, pô. Aí, lembro como se fosse hoje, minha mãe tava costurando, assim, tava no quarto costurando, cantarolando, eu falei, mãe, quero ser professor. Aí eu comecei atrás, meu, uma luta para conseguir uma vaga de professor. Tentei ser professor de tudo quanto é jeito, era muito complicado, e aí consegui finalmente uma vaga. Minha primeira posição de professor de pós-graduação, mas eu não consegui
eu não conseguia nem de substituto de faculdade, tá complicado o negócio. Mas no final deu certo. Mas eu aprendi uma coisa lecionando. E assim, eu me reservo o direito de ser ignorante nesse assunto porque eu não tenho uma super história como professor. Então, posso falar uma bobagem aqui e me perdoe por isso. Mas eu tive a sensação de que você não ensina nada. É o aluno que aprende. Então, você tem que encontrar pessoas preparadas para aprender e você é uma ferramenta. E aí que eu comecei a ver mais significado na liderança de pessoas ao invés da academia. Porque eu via mais pessoas ali, digamos, fragilizadas, querendo um caminho, querendo uma direção, muitas vezes do que o aluno na faculdade, que é um processo mais complexo para você ter essa conexão. E o aluno, assim, o professor com o aluno, às vezes é uma responsabilidade de fazer essa conexão, até da própria direção da universidade, da faculdade, para conseguir fazer essa conexão, porque não é fácil. Já na empresa, já era um petit comité ali, que era mais fácil você ter a conexão com a pessoa e você ver pessoas que estão, digamos, num bom momento para se desenvolver. E aí, você poder ser uma ferramenta para essa pessoa se desenvolver, eu acho que tem um valor muito grande. Que legal, super legal essa sua linha aí de raciocínio e que você trouxe da sua experiência de sala de aula e implantou nas suas equipes, como você falou já ao longo de muitos anos. Nós vamos para a segunda parte do nosso podcast aqui, que a gente vai falar um pouco mais sobre inovação e impacto das tecnologias no dia a dia. E antes mesmo do que a gente tinha programado no roteiro aqui, Luciano, a gente falava também no almoço sobre uma coisa que tem acontecido. Eu falava da minha participação no Hack Lab, do FENESP, lá que na verdade foi no FENESP, que é um fórum de educação superior maior da América Latina, né, ligado ao SEMESP. E me chamou muita atenção que o tema lá do SEMESP era exatamente educação digital, muito além do EAD. E quando no Hackathon a gente propôs lá para 34 jovens, muito interessante que as soluções vieram muito parecidas. Todas trazendo IA, mas todas com a questão de personalização, todos viam uma dor que era quase que comum, todo mundo falando sobre evasão, o fato da geração Z não se interessar muito em querer coisas muito longas, então os microlearning, né, e tudo mais sobre isso. E aí você veio comentando, a gente vinha na volta aqui para começar o nosso podcast, você fez uma contextualização que eu achei muito interessante. Comenta então o que você pensa disso, desse fato, de que por que houve essa coincidência, na minha opinião, né? Por que houve essa coincidência de soluções? E você falou, não, Almada, o Marcão, tem uma coisa por trás disso. Comenta comigo, com o nosso público, eu achei super legal essa sua fala. Legal, muito bom. Bom, o pano de fundo, então, foi que você participou desse hackathon e observou que diferentes grupos dentro do desafio de EAD muito além do EAD? Educação muito além do EAD, os diferentes grupos desenvolveram soluções muito parecidas. E aí, a minha leitura sobre esse processo, que é um processo que gera uma série de coincidências. Então, na prática, qual é o resultado disso? Qual foi o meu argumento? Olha, Marcão, sabia que a mesma invenção muitas vezes é inventada em muitos lugares do mundo ao mesmo tempo? E qual é o ponto, Marcão, que eu acho que sustenta essa afirmação? Quando para algo acontecer, ela precisa ser, digamos, ser possível ser imaginada e também você precisa ter ferramentas que habilitem aquela tecnologia, aquela solução acontecer. Então, existem tecnologias que destravam soluções. Então, pensa assim, tudo tem hoje a gente está trabalhando ali no limite, tem uma fronteira das coisas que são da inovação, basicamente. Nessa fronteira, se mover um pouquinho além não é possível porque falta computador, falta ferramenta, falta um algoritmo, falta uma área nova da matemática, falta alguma coisa. Falta um componente químico, capacidade de energia, sei lá, alguma coisa está faltando ali. Quando você cria algo novo, esse algo novo se combina
com tudo que já foi criado na história, mais as coisas que estão ali no limite, que já foram inventadas e que estão ali, já é uma ferramenta, é uma tecnologia, é algo que já está ali no limite. Aí na hora que você combina, O que eu chamava de coincidência. na verdade é uma combinação que se tornou possível agora. E aí tem dois tipos de tecnologia na minha visão. Tem as tecnologias primárias, Estruturantes, você chama, né? estruturantes, exato. Essas tecnologias estruturantes, que eu entendo que são as de propósito geral, um exemplo clássico é a energia elétrica. A energia elétrica é uma tecnologia de propósito geral. Quando alguém criou há muito tempo atrás, a nossa capacidade de repente era acender uma lâmpada, era provocar um efeito diverso ali, acender um LED, alguma coisa assim, um diodo e tal. Mas, 200, 300 anos depois, olha como estamos aqui. A gente não consegue imaginar a nossa vida sem energia elétrica. E aí eu entendo que essas tecnologias, tanto essas mais estruturantes, quanto as novas e as incrementais, elas se combinam para criar algo novo. Então, em algum momento, algo é inventado em muitos lugares ao mesmo tempo, porque se tornou possível. Alguma inovação ganhou escala ou ganhou notoriedade, e a partir daí todo mundo consegue visualizar. Então não precisa ser um super gênio para fazer aquela inovação, porque ela está disponível. Naquele momento é só ligar os pontos. É genial, isso tá falando porque nós vamos falar muito agora aqui nesse segundo bloco e sobre IA, né? E eu acho que a IA se encaixa bem nisso, então vamos começar a falar sobre isso. Luciano, a gente tá falando aqui sobre inovação e tecnologia, mas você às vezes fala que não gosta de tecnologia. Isso aqui para quem tá nos ouvindo aí, né? Olha que incrível, né? Esse cara que nós estamos ouvindo falar tanto aqui de tecnologia, ele não gosta de tecnologia. Explica direito esse negócio para nós aqui. Perfeito, perfeitamente. É muito legal isso. Assim, acho que tem pessoas que começam toda a história, assim, a turminha mais nerd ali, fala assim, eu montava, desmontava as coisas em casa, e era sempre uma história muito, muito parecida. Eu tenho, naturalmente, curiosidade, sou uma pessoa bastante curiosa, gosto bastante de consumir conteúdo, leio bastante e tal, mas o meu encantamento não é pela coisa em si, pela tecnologia, pela engenhoca. O meu interesse é pela transformação que ela gera. Então, eu sou capaz de mudar de ideia a respeito da tecnologia se uma outra tecnologia entrega o mesmo resultado de forma mais rápida, mais barata, mais inteligente, de uma forma mais interessante. Então, eu gosto muito da transformação. Então, eu fico pesquisando tecnologias para que permitam as transformações que eu entendo que são necessárias para resolver os problemas. Eu não me divirto tanto com a tecnologia. Inclusive, recentemente, no passado não tão recente, eu fui lá, mudei tudo para Apple. Porque estava achando que a produtividade ia ficar muito melhor, tudo mais, e realmente mudou, a minha produtividade melhorou com os componentes que eu montei ali, meu setup, estava tudo funcionando. Aí, você sabe do advento aí da parceria da Microsoft ali com a OpenAI, e virou Copilot para todo lado. Então, assim, o Office, toda a integração de Microsoft e tudo mais, também fez uma baita transformação. Aí eu não tive dúvidas. Já afastei ali, tô migrando tudo para Windows de novo, para Samsung, para tecnologias que eu entendo que conseguem entregar mais. Samsung, você viu, tem a IA nova da Samsung também muito, muito top. A Microsoft também, um protagonismo muito grande no mercado de IA e de produtividade, sim, com orientação a dados. Então, assim, eu gosto mais da transformação do que da tecnologia. Foi super claro, gostei demais. Você mencionou na sua bio várias tecnologias, né? Como computação em nuvem, IA, blockchain. Qual dessas estão no seu radar como as mais transformadoras para os próximos anos? Já que você falou que gosta, você não se apaixona pela tecnologia, mas pela transformação que ela causa. Quais são, então, que estão no seu radar?
Eu acho que sem dúvida, então, assim, não tenho dúvidas que a IA é a tecnologia que tem mais capacidade de transformar, tá? Se você pegar um pouquinho ali da história da IA, eu sou um usuário de IA antes da IA generativa e tudo mais, já usava isso daí como tanto nos meus hobbies de programação, para estudo financeiro e tudo mais, sempre usei bastante tanto a estatística quanto a inteligência artificial, redes neurais, para poder desenvolver soluções e obter respostas. Conta isso para nós então um pouquinho, que acho que é bem interessante. O nosso ouvinte vai adorar te ouvir contar um pouco sobre isso. Legal. Quando, é, quando a IA foi, assim, uma das coisas que sempre tinha dúvida, assim, puxa, o computador consegue, é sempre aquela dualidade, computador versus o humano. Então, beleza. Acho que em 94, 95 ali começou aquela guerra de criar um computador para vencer alguém no xadrez. E aí o Gary Kasparov ganhou, ganhou do Deep Blue, da IBM. Acho que 95, 96 ali. E aí, beleza. Pessoal, finalmente um computador ganhou de uma pessoa. Tá, aí vai o outro lá, levanta a mão. Ah, mas é matemática, porque isso daí é combinatória, então é fácil. Então o computador ele nunca vai ultrapassar o ser humano para fazer coisas que o ser humano faz. Aí lá vem o GPT-3 agora, acho que 2020, que fez uma IA generativa de larga escala, entregue, que consegue interpretar textos complexos com as nuances, com figura de linguagem e tudo mais. Aí alguém vai levantar a mão e vai dizer: ah, mas a estrutura linguística é uma coisa que é fácil. No final é matemática. Aí você põe uma camadinha aqui para conseguir fazer a abstração do lado humano e deu certo. Aí beleza. Aí agora tem o Dolly ou o Midjourney, algumas tecnologias que fazem desenhos. Então, agora dá pra você criar uma arte totalmente única e que também desafia. Aí, puxa, e agora? O que que você faz? Agora fez um quadro, pintou um quadro com uma identidade até inspirado por outros artistas, pelo conteúdo gerado por um artista já renomado, tal. Então, eu acho que não adianta ficar nessa briga quando a IA vai superar tudo mais. Acho que é mais interessante a gente entender a IA como uma tecnologia que faz uma grande transformação e como uma ferramenta, uma espécie de prótese, uma extensão do nosso corpo, uma tecnologia, do mesmo jeito que tem uma alavanca quando você quer mover algo pesado, tem o carro que te faz andar mais rápido, a IA é uma ferramenta. É uma ferramenta que te permite fazer várias coisas. Então acho que é melhor a gente assumir a perda aí, que tipo, não vamos ganhar da IA, é, e abraçar essa tecnologia para que a gente consiga fazer uma transformação grande no mundo. Então, com todo esse boom aí em torno da IA, eu tenho uma curiosidade. A IA já mudou a forma como você faz as coisas no seu dia a dia? No seu caso, Luciano? Completamente, Marcão. Hoje, assim, até se for pesquisar um assunto, veja tem um vídeo ali. Antigamente você botava lá no 2x, beleza, já tava bom, né? Falando 2x, o vídeo ali com 20 minutos, você já resolvia em 10 minutos e tal. Hoje não. Hoje eu pego o link, já tenho um prompt, jogo o link mais esse prompt e ele me dá um resumo do vídeo. Ver se a informação que eu procuro está ali. Então, assim, claro, quando a gente está nesse mundo de algoritmo para todo lado, de IA, então tem um lado, um back office de IA que sempre existiu, que não é recente. Então, quando você tem um sistema de recomendação de produtos, é uma IA que está rodando. Tem uma série de componentes, por exemplo, para detecção de fraude, anomalias, tudo mais, já tem IA rodando. Só que ela não estava à sua disposição. Você era, digamos, você era o cliente, você era, digamos, o produto da IA. Ela usava você é um componente da solução para gerar valor para alguém. Por exemplo, o e-commerce que quer vender mais. Então você faz parte do ecossistema
para gerar mais dinheiro para o dono do e-commerce, digamos assim. Agora, com essa nova geração de IA generativa e a produtização disso, com o Copilot e outras ferramentas ali, você passa todo esse ecossistema de IA que foi gerado com o tempo, junto com essa parte generativa, você consegue trazer para o lado do usuário. E aí tem uma mudança muito grande. Eu já uso para programar, desenvolver algum sistema, desenvolver uma ideia, validar um raciocínio, enriquecer um texto, validar, fazer uma pesquisa mais assertiva. É uma coisa curiosa, que eu sempre admirei muito o Google, porque ele conseguia entregar, eu falava assim, ele consegue entregar o valor que ele promete com um passo só. Porque ele diz assim, eu quero organizar a informação do mundo. Vamos lá. Aí, beleza, você digita alguma coisa, dá Enter. Ele meio que acerta o que você estava procurando. Então, ele é bom, beleza, mas eu mostro uma lista de links. Aí alguém me falou uma vez, não, Luciano, ele não entrega em um passo, ele entrega em dois. Na verdade, talvez até mais. Porque você digita, você deu Enter ali, aí você tem que escolher uma curadoria sua do link. Aí você clica e ainda pode dar errado, você tem que dar um backspace ali, voltar e clicar no outro link. Falei, beleza, mas ainda assim é maravilhoso, tá bom. Aí eu falei, quem vai ganhar desse negócio aí? Aí tanto o próprio Google tornou obsoleto a engine dele, quanto a Microsoft, quanto os outros players, criaram, vou dar o exemplo aí da Microsoft, o Copilot. Então você digita uma pesquisa, ele vai te dar uma resposta. Pode não ser a resposta mais acertada, mas é um passo só. Então aquilo que eu achava que era impossível alguém reduzir a fricção de entrega de valor, agora eu vi que agora sim é um passo só. Eu não sei o que dá mais para melhorar. Só se fizer uma automação ali, tipo, já te entregar mastigado. E, Luciano, e ainda nessa questão de dia a dia, então você, nesse seu comentário, é o que eu ouço já alguns testemunhos de outros colegas que estão usando e em diversas áreas de produção. Então a IA impacta fortemente na produtividade nossa, né? Porque eu quero saber se você já tem algum exemplo prático. Aí eu fazia uma programação ali e tal, que levava tanto tempo, e hoje, porque eu tenho amigos que falam isso, eu fazia tal, e hoje com a IA eu reduzi isso para horas, para não dizer menos de hora, ou seja, em alguns minutos eu resolvo algo que eu faria com certeza se eu não tivesse a IA com dias. Isso já tem acontecido na prática com você? Sim, sim. Tanto a Tem um exemplo aí? tanto a produção de conteúdo, mas aí você deu o exemplo da programação, eu acho que dá para usar. A gente, na Teltec, nós temos, nessa área de serviços cloud, a gente tem algumas áreas. Tem o pessoal de infraestrutura, pessoal de produtividade, que aí tem esse lado do Copilot. Tem uma galera de App Innovation, que tem a parte de desenvolvimento e DevOps também. Essa turma de App Innovation e DevOps, eles trabalham com desenvolvimento de soluções e atendem clientes que têm uma equipe de desenvolvimento grande. Então, o que nós temos feito? Nós temos criado métodos para poder medir a produtividade dos times de desenvolvimento dos nossos clientes e a gente observa, assim, um ganho. Tem variação entre squads, tem nível de maturidade. Uma coisa é você conhecer bastante e ter alguém e ter um robô que programe para você, mas você faz uma curadoria ali mais rápida porque você é mais sênior. E outra coisa é você tentar compensar sua falta de senioridade com uma IA. É diferente. Você tem uma pessoa que já conhece e usa a IA para melhorar a produtividade e uma pessoa que não conhece e está usando ela para produzir algo que ele não seria capaz de produzir por conta própria ou até compreender o resultado. Então, tem uma variedade, mas assim, a gente é sensível à diferença entre alguém que não usa a IA para desenvolver software do que alguém que usa. Então, é uma diferença grande. Para não correr o risco de soltar algum número com NDA ali, mas assim, pensem que menor que 20% não é o ganho, é de 20% para mais ali em termos de produtividade. Isso hoje
com o conhecimento que as empresas têm em termos de estratégia de adoção, para poder usar. Usando do jeito que estão usando hoje. E como toda tecnologia estruturante, toda tecnologia de uso geral, conforme vai passando o tempo, a forma de usar também ela é aprimorada. Então, eu acho que tem um potencial enorme. Claro que no começo, eu recebia cliente, o cliente a primeira pergunta era, a primeira frase que ele falava era bom dia, a segunda era quanto que eu vou economizar se eu comprar esse negócio. Uma IA para ajudar o desenvolvedor. Aí eu tenho que falar assim, calma, porque você não pode pegar um estudo, às vezes, sei lá, dos Estados Unidos e achar que vai encaixar 100% aqui. Então, às vezes, você tem que criar um ROI para poder desenhar essa estratégia. E eu acho que é mais vantajoso hoje não pensar diretamente numa economia ali de dinheiro, mas economia de tempo para produzir mais e conseguir ser mais efetivo no seu trabalho. Legal. Você fala na sua bio também que uma coisa que muito te incomoda, nós estamos falando muito de transformação, de resultado de eficácia, mas uma coisa que te incomoda é a ineficiência, Uhum. né? E aí nós estamos falando de processos, né? Como você enxerga a IA impactando a forma como as empresas lidam com as ineficiências? Você tem algum exemplo prático que você possa compartilhar sobre essa questão de ineficiência? Sim. Bom, primeiro, eu entendo que a execução, uma execução impecável, ela traz uma efetividade muito grande quando você faz algo bem executado, né? Pega, por exemplo, sei lá, um pit stop de Fórmula 1. Ali você vê todo o sincronismo acontecendo. E aí, aquele sincronismo todo, ele não é resultado de... Ele tem algum componente de tecnologia, mas ele é muito mais você pensar num método, numa forma de execução que seja vencedora, para que você consiga colocar toda a sequência com uma perspectiva lógica. E, do contrário, se você não pensa num processo que realmente elimine ineficiências, você pode criar o processo pelo processo, que é aquela burocracia. Que às vezes... O caso McDonald's é um bom exemplo disso, né? Que você assiste aquele Fome do Poder, que você vê que Sim. os caras desenhando no chão, apagando com giz e tal, ali é bem claro o que você está falando, né? Que não tinha tecnologia alguma ali. Depois eles vão criando tecnologia para fritar mais rápido a batatinha, tal, Uhum. mas na verdade o que você está falando, aí agora você falou, me lembrei do filme Fome de Poder e os caras desenhando na quadra o processo, né? Isso é bem legal o que você está falando. Tem toda a razão. E assim, você pode ter, por exemplo, um processo mal feito, mas que você executa exatamente o que você escreveu, ou um bem feito, você vai conseguir, vou pensar assim, sem falar mal, mas para dizer que dá para usar errado. Você pode conseguir uma ISO de alguma coisa, de excelência de serviço, simplesmente porque você executa exatamente do jeito que está escrito. E você cumpre os pontos. Não necessariamente você vai ser o mais eficiente, você vai conseguir realmente se destacar da concorrência. Então, desenhar processo é um negócio que eu acho que precisa fazer parte da agenda de qualquer líder, desenhar processos que sejam vencedores. E a IA E vai ajudar nisso. a IA, ela ajuda numa execução, porque como ela é uma ferramenta nova, são novas possibilidades. Então, você pode redesenhar os seus processos pensando nas capacidades da IA. Então, eu entendo que se conseguir explicar para uma IA ou para submeter o seu processo e a lógica, se você conseguir codificar esse processo para que seja inteligível para uma máquina, talvez ele crie o melhor arranjo. Não tenho dúvida que é possível criar o melhor arranjo, mas acho que o primeiro passo hoje para aproveitar a IA é você ver o que é possível fazer em termos de produtividade com a IA e você redesenha os seus processos pensando que aquilo que era uma impedância, que aquilo que era super complicado, agora pode ser muito mais rápido com a IA. E aí, se você consegue não simplesmente ter as pessoas mais produtivas por conta da IA, mas você já redesenhar o seu processo pensando nessa transformação, aí é uma vantagem competitiva sustentável, eu diria assim, de longo prazo.
Poderosa. Adorei. Você falou da Teutec, né? A gente já teve o César aqui, você está passando por aqui. A gente está tentando trazer o Diego também, mas o Diego agora como presidente lá da CAT tá mais difícil a vinda dele para cá. E Rafael vai passar por aqui. A Teutec é uma empresa conhecida por soluções inovadoras. Parceiraço aqui do ENIAC, o professor Rui e o Pedro adoram, né? Há anos aqui na parte de infraestrutura. Como você vê a evolução da empresa nesse cenário tecnológico de maneira geral? Agora não estou falando mais só estou falando em tudo que vocês trabalham lá, que é uma gama grande, e o César conta a história, né? Que de uma telecom muda para completamente esse negócio, porque hoje é a Teutec, né? Como é que você vê a evolução da Teutec nesse cenário tecnológico em constante mudança? Marcão, a Teutec, assim, eu já tenho uma história, assim, de 6, 7 anos com a Teutec e conheço também alguns sócios, eu conheço há assim, 10, 20 anos aí. Então, assim, é uma empresa que eu gosto bastante de trabalhar e o que eu observo, assim, da evolução da Teutec. A Teutec, ela está sempre conectada com o que tem de mais novo e inovador no mercado. É uma coisa que até vou colocar um parêntese, um negócio que pra você entender meu ponto aqui. Fica à vontade. Ah, hoje, as tecnologias, elas trazem uma série de benefícios, porém, dependendo do tamanho da empresa, ela consegue coletar a hora mais, hora menos ali as vantagens dessas tecnologias. E uma coisa que eu percebo é assim, naturalmente, as empresas muito grandes, as estatísticas, pegar uma estatística dos Estados Unidos, por exemplo, que já considera a empresa como menor que 250 milhões de dólares anuais de receita, uma empresa pequena, para o Brasil já seria uma empresa mais de 1 bi, então é complicado, né, o parâmetro. Mas existe uma desigualdade grande, quando a gente pega esses números, entre o acesso a tecnologias de empresas grandes das empresas pequenas. E aí, eu acho que a Teutec ela consegue fazer uma coisa que eu não vejo acontecer em muitos concorrentes ali, em muitas empresas. Ela consegue trabalhar com produtos de alto valor agregado, com grande inovação, produtos que são quadrante líder do Gartner, por exemplo, e conseguem pensar essas soluções, colocar o serviço de integração de uma forma inteligente, uma forma que seja mais bem pensada. Porque se uma empresa grande consegue comprar, me vê um de cada aqui e traz tudo. Traz tudo para ver o que acontece. Já numa empresa, já no padrão do cliente típico da Teutec ou da maioria das empresas, porque o Brasil tem poucas empresas que o faturamento é maior que 1 bi, é complicado. Essa empresa não tem o fôlego para poder compra a despeito da qualidade, ou se vai dar certo, ou sem pensar numa estratégia. Então a Teutec consegue trazer soluções líderes de mercado e criar uma estratégia onde ele tem uma combinação que seja ótima. Combinação que seja ótima para ele entrega o valor, investindo em soluções que têm um ótimo nível de entrega, mas sem deixar o cliente rasgar dinheiro. Acessível. Consegue digamos, dar esse acesso a tecnologias de alto valor agregado. E ainda, aí acho que eu chutaria também uns 7, 8 anos, ela tem um drive cada vez mais forte de serviços. Então, além de gerar valor com essa integração de soluções de mercado, a Teutec também ela criou um ecossistema de soluções com propriedade intelectual própria. Então, aí pega uma empresa que mais de 50% do time é técnico, altamente qualificado, com todas as ISOs e registros ali de serviço gerenciado, de Professional Services, Advanced Services e tudo mais, a gente consegue trazer todo esse arcabouço de equipe, de conhecimento e traz produtos com propriedade intelectual Teutec a serviço dos nossos clientes.
E aí o que a gente faz hoje, assim, com uma série de ofertas de serviços gerenciados, é conectar o nosso processo de TI com o processo de TI do cliente. Então o cliente ele pode desde fazer um setup onde ele tem uma boa parte da equipe própria e só aquele processo específico fala com a gente, ou ele pode só ter basicamente a gestão do contrato do lado dele e todo o resto está com a gente. Então consegue ter vários níveis de outsourcing, digamos assim, outsourcing de processo de negócio, de processo técnico, criando o mix que faça sentido para o cliente. Então a gente conseguiu um nível de personalização da nossa oferta, um nível de fit com os interesses dos nossos clientes. Eu acho que a gente está num caminho que é Eu falo matador. muito vencedor. E para encerrar essa parte aqui desse segundo bloco, Luciano, por que você decidiu investir na ENIAC Ventures? Ó, quando nós fizemos, Marcão, acho que você lembra quando você foi lá na Teltec, né? Foi você e o Pedro. Pedro, vamos lá visitá-los. Eu vi com bastante atenção a sua fala, a fala do Pedro e tal. E uma coisa que chamou a atenção é a junção que o ENIAC Ventures busca de academia com a sociedade civil, poder público e o mercado corporativo. Eu vejo, lembra quando eu falei que tem aquelas tecnologias que são mais estruturantes e tudo mais? Às vezes ela não consegue ser tão tangível na iniciativa privada, porque ainda precisa ser um pouco mais desenhada na academia. E aí eu vejo que se tem alguém olhando, é como se fosse aquela analogia, ver a floresta e não a árvore, se tem alguém que consegue enxergar o todo, essa dinâmica de fomento à própria cidade de Guarulhos, assim, se você consegue enxergar tudo isso conectado, acho que a gente tem um poder muito grande. E aí eu vejo esse fit com o lado de indústria, com o lado de academia, com a conexão com os empresários e o poder público de forma geral, porque no final o poder público ele são as pessoas que quem paga imposto colocou ali para trabalhar em favor de quem mora, né, no ambiente, quem está aqui, quem compartilha daquele ambiente, daquele ecossistema. Então, acho que eles precisam realmente trabalhar para ajudar o outro. E eu vi essa conexão como algo bastante positivo, que dá propósito e que faz com que o Grupo ENIAC como um todo seja um ecossistema que faz bem fazer parte. Legal, eu sempre relato, né, a sua presença aqui vai ser mais forte ainda pela sua fala. Eu vou olhar lá para nossa câmera, né, como fazia o Clodovil, olha aqui para a lente da verdade, né? Eu falo aí para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, que é interessante o nível das pessoas que a gente traz aqui no nosso podcast. Então, quem hoje está ouvindo o Luciano, vê esse smart money que ele traz, né? A gente fala, o money é importante, mas todo esse conhecimento, essa informação que ele traz, ele divide essa experiência dele com as nossas startups, porque eles são chamados para os conselhos, para os Investor Day, né? Toda startup quando vai entrar, por exemplo, Luciano, interessante, essas 7 iniciativas que a gente teve lá durante o Hack Lab no FENESP, a gente está trazendo como uma pré-incubação, ou vamos dizer assim, uma pré-buildagem, para ser mais exato. A gente, uma build, a gente busca hoje, até com filtro, que tenha um MRR de 20 mil, que tenha um ARR de pelo menos 250 mil reais, para já ter uma startup um pouco mais rampada para a gente poder tocar. Mas a gente tem sempre estimulado, como você colocou muito bem, iniciativas da própria academia, não só da nossa, mas de outras academias, mas aqui nasce, né? É uma academia que está o grande acervo de intelectualidade, de inteligência, de pesquisa, né, de desenvolvimento, é nesse ponto que a gente trabalha, e aí a gente vai trazer exatamente nessa questão de pré-buildagem essas iniciativas. Então é muito nessa linha que você falou.
Nós vamos agora para a nossa última parte, que eu gosto muito dela, porque eu chamo do ping-pong de palavras, né, Luciano? Meu E, Deus. e pra você entender a dinâmica aqui, quem fazia isso era Marília Gabriela. Eu estou copiando aqui a Marília Lembro, Gabriela, né? lembro. Falo que eu tento copiar um pouco aqui do Bial, um pouco da Marília Gabriela, e nessa misturança toda a gente faz o nosso podcast aqui. Então eu vou te falar uma palavra e você responde com a primeira coisa que vem à mente. Top of mind. Tá bom. Fica à vontade, é o que você vem mesmo que te vai estar lá no seu inconsciente ou no subconsciente, vamos ver lá. Vamos lá então? Vamos. Poder falar? Então, primeira palavra, não podia ser diferente. Inovação. Caminho para resolver problemas. Tecnologia, aquilo que você não gosta. Uma ferramenta para transformar. Educação. Único caminho viável. Descontração. Importantíssimo para que a gente consiga segurar a pressão do dia a dia. Bacana. Inteligência artificial, a IA. É o tecnologia de propósito geral. Como você falou da eletricidade, do propósito geral, isso ficou na minha cabeça. Equipe. É o fundamento de qualquer conquista. Crescimento. É o resultado de um trabalho bem feito. E empreendedorismo. Olha aí o Intra também, tá? Também, assim, conectado com educação, é o único caminho viável para conquistar alguma coisa relevante. E já que nós falamos do Bial, da Maria Gabriela, então se fosse no jogo, a gente ia falar aqui, ó. Porque tá acabando aqui, entendeu? Então, Luciano, assim a gente encerra mais um episódio do ENIAC-Cast, Inovação Disruptiva. Quero agradecer a você, Luciano, pela conversa leve, divertida e cheia de insights valiosos sobre inovação, liderança e tecnologia. Foi um prazer ter você aqui. Eu te franquei a palavra para você falar aí para o nosso público, para a Lente da Verdade, olha lá, falando do Clovil também aqui hoje. Olha para a Lente da Verdade e fala para nós lá um pouquinho sobre a mensagem que você quiser deixar aí final. Valeu. Primeiro agradecer, Marcão, pelas palavras e pelo bate-papo aqui super descontraído e divertido. É uma troca e, assim, desde quando eu comecei o contato com o ENIAC Ventures, eu senti que tem um espaço aqui. Eu entendo, Marcão, que quando a gente começou as conversas, que eu percebi, assim, foi numa época em que os startupeiros, digamos assim, estavam mais, digamos, um pouco mais escaldados aí do investimento em qualquer projeto. Só que estava no começo. E eu já vi o ENIAC Ventures muito mais maduro já nessa direção, já sabendo o que fazer, sabendo executar uma metodologia que deixe o sucesso e a probabilidade de sucesso do nosso lado. Então eu gostei bastante, gosto de participar desse grupo, gosto de poder acompanhar o desenvolvimento do ENIAC Ventures, do Grupo ENIAC, e é muito legal essa nossa amizade. Para nós é uma honra, viu? Se você curtiu o episódio, não se esqueça de seguir o ENIAC-Cast na sua plataforma de podcasts favorita e deixar uma avaliação. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Tem sugestões de temas ou perguntas para nossos futuros entrevistados? Mande para a gente nas redes sociais. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Namastê.